Alexandre merece uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Obrigada, Alexandre. Para finalizar nosso dia, e nessa pergunta, gostei muito da sua pergunta. Na verdade, se nós não tivermos uma coerência de vida, não adianta nada o que a gente fala. Tá? Então, tudo isso que nós falamos, que nós escutamos, é muito bom. Mas agora nós vamos ver isso na aplicação vivida. Então eu chamo o Fabiano Duarte de Souza, psicólogo. Ele é especialista em dependência química, tem aqui em Ribeirão um trabalho específico com isso e é professor de pós-graduação também na UNAERP nesse assunto. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado a vocês. Podem que vocês já estão cansados de me ouvir já, tá? Obrigado. Boa tarde. Bom, quando a Marina me convidou, ela falou para eu dar um testemunho da minha vida, né? Então, eu não preparei nada. E sim, mais de trazer o que aconteceu um pouco dessa experiência comigo. Eu estava escutando o professor falar e muita coisa fez sentido na minha vida. Porque eu comecei a fazer uso de cocaína bem cedo, né? Conheci a cocaína com 14 anos. E é o que eu sempre falo nas palestras, né? Na época eu via aquelas palestras que droga era ruim, que droga matava, que droga era isso, era aquilo. E eu era uma pessoa muito tímida, né? Minha baixa autoestima. E quando eu experimentei a cocaína, eu falava, nossa senhora, que ruim nada, né? O negócio é bom. E às vezes a gente entra nessa fase experimental e nunca vai imaginar que vai chegar numa fase abusiva. Ou seja, numa fase de dependência, né? É lógico que eu fui uma criança, que eu tive, na época, bullying. Eu sempre fui zoado pelo pessoal, era uma turma mais velha. O pessoal gostava de bater, Mas eu acho que, com certeza, isso pode ter potencializado, né, o meu consumo. Mas eu entrei mesmo como curiosidade. E é esse perigo que a gente tem um pouco na adolescência, porque a droga está enraizada. Tá? Cada ano que passa eu fico mais assustado. Essa semana eu recebi no consultório um adolescente com 12 anos. E já em surto, né, psicótico, com diagnóstico de esquizofrenia, pelo uso da maconha. 1 mês de uso. Aí fala que a maconha é natural, né? E o povo que não trabalha com isso não consegue. É lógico que tem pessoas que é uma roleta russa, né? Conheço maconheiro aí que faz 40 anos que fuma maconha, o cara não tem nada. Mas tem esses casos aí que às vezes a pessoa já tem alguma predisposição. E então quando eu conheci a droga, ela caiu no momento que eu até tinha um pouco de sofrimento psíquico, mas ela me causou muito prazer. E foi passando o tempo, aquele consumo que era esporádico aumentou. Então eu usava, na época eu trabalhava, sempre trabalhei muito novo, né? Muito tempo atrás, podia trabalhar, né? Eu trabalhava no banco, era office boy, fui promovido, estudava. Meu pai era policial, uma pessoa muito séria, não tinha muita afetividade. Eu nunca tinha dado um beijo, um abraço no meu pai, então tinha um pouco dessa carência, né? De pai, era mais na porrada, né? E só que meus pais, eles foram os últimos a descobrirem que eu estava usando droga. Porque foi passando o tempo, eles não conseguiram e nem tiveram essa atenção, né? Eu sempre falo para quem tem pai, quem tem filho, a melhor prevenção é esperar o filho chegar da noite e dar um beijo, um abraço. Porque eu sei, muitos amigos falavam assim, nossa, eu não usava droga por causa do meu pai e da minha mãe, que morria de medo. Eu chegava em casa, meu pai já queria me ver, já queria... Então eu acho isso é um bom fator de proteção, né, para quem tem filho e um dia vai para sair, de estar atento, porque com certeza eles iam descobrir, talvez o cheiro, né, talvez a minha pupila dilatada, às vezes um pouco mais sem sono, sem nada. E para resumir, como o meu tempo é curto,
eu conheci outras drogas, fumei maconha, e em 95 para 96 chegou o crack em Ribeirão Preto, né? Era uma droga que não era comercializada. E eu já estava num ponto assim abusivo. Então no começo é muito bom, né? E a droga ela dá essa primeira sensação de bem-estar. E nesse processo eu escutava muitas pessoas: ó, para com isso, rapaz, isso aí vai te levar para um mau caminho. E a gente, adolescente, né, acha que sabe tudo, tem controle da situação. Falava: ó, você cuida da sua vida, da minha vida eu cuido. Eu paro quando eu quero, tenho controle. Aquela conversa, aquela balela, né? E eu cheguei e já tinha realmente perdido o sentido da vida. Eu conheci o crack, aí eu comecei a fumar crack, mas antes disso eu já tive overdose de cocaína. Na época eu usava muita cocaína injetável. Então a gente saía assim em banca, que a gente fala, em outras pessoas, para usar cocaína injetável. E foi uma época de muita transmissão de doença. O governo tentava fazer aquelas prevenções de dar seringa, falava, acho que eles nunca foram ver como que é. Porque você tá tão chapado, você acha que o cara vai parar? Fala: ó, agora peraí que eu vou trocar a seringa. Eu vi gente pegando seringa com sangue, com um pouquinho só de cocaína e água, mas a seringa, tanto assim de sangue, jogando na veia dele, chapado. E você imagina isso antigamente, como que era, né? Aí começou a transmitir muita doença. Só que tinha um traficante que morava perto de casa, ele falava assim: ó, moleque, se você usar droga injetável eu te mato. Então eu sempre morria de medo de usar essa droga injetável, porque às vezes chegava a minha vez, eu lembrava dele, e eu falava assim: alguém vai falar pra ele, vai caguetar. E eu acho que foi o que me salvou, esse traficante. Ele faleceu de HIV, porque ele injetava muita droga. E foi passando o tempo, tentaram me ajudar, me levaram na psicóloga, me levaram no psiquiatra, eu tomava mais medicação porque eu ficava mais chapado que a droga, gostei das medicações, né? Então não tinha tratamento nenhum. A psicóloga ia lá porque era bonita, ficava conversando com ela, chavecando, sabe? Então não tinha nada, não queria nada, me levaram em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é região. Eu sempre acreditei em Deus, falava, às vezes até ia buscar droga: ó Deus, me protege que eu vou na bocada, tá? Né? Então eu sempre tive esse contato. Eu usava Deus assim só para quando eu queria. Só que eu comecei a entrar nesse processo depressivo, porque eu vi o sofrimento. E o que me motivou, e eu até teve uma tentativa que eu perdi o controle. Teve um dia que eu fiquei 4 dias sumido usando droga. Troquei tudo pro traficante. Cheguei em casa sujo, sem tomar banho. Você imagina 4 dias usando droga, sem comer, sem dormir. Cheguei só de cueca em casa. Meu pai não sabia se eu estava morto, não estava vivo. Minha mãe não conseguiu conversar comigo. Ela só rezando, sempre o tercinho dela lá. Chegava chapada e minha mãe rezando, né? Pá, não adianta pedir para Deus, não, quando não tem jeito. E aí meu pai nesse dia veio conversar comigo. Meu pai, ele tinha um problema de coração, pressão alta. E foi difícil para ele verbalizar, porque ele estava passando muito mal. E a única coisa que ele falou, que se eu não parasse com essa vida ele ia morrer. E aquele dia eu achei que eu ia tentar, porque a angústia foi tão grande que a única solução que eu pensei foi me enforcar. E eu me enforquei. Só que o lençol não aguentou, estourou, só que eu já tinha desmaiado. E nesse dia fez um barulho, um auê danado. Eles me socorreram, tiveram que levar para o hospital, choque, volta, batimento, não volta. Fiquei 15 dias em coma, morre, não morre, morre, não morre. Saí do hospital. Saí uma semana de ver onde eu estava. Na boca de novo. E foi quando eu falei: ó, me ajuda, eu preciso de ajuda. Então, no começo eu falo sempre para essa juventude, né? Eles acham que sempre tem poder, sempre tem controle da situação. Isso eu tinha perdido um amigo meu. Ele saiu com a minha moto, estava chapado, não viu o sinal, pegou o caminhão, bateu de frente, acabou. Meu melhor amigo morreu com a minha moto, acidentado. E eu vi que não ia ter outro caminho. E foi quando eu pedi ajuda. Falei: ó, eu preciso, sei lá, me leva para algum lugar, me interna. E me encaminharam para uma comunidade terapêutica em Franca. Inclusive um dos fundadores foi, na verdade, quem montou isso foi o Carlos César. Até a Beth estava aí, a esposa dele. E chegando lá, falei: eu larguei tudo. Porque depois que eu saí do hospital, eu continuei usando droga, mas eu não queria. Uma depressão profunda.
só querendo morrer, amigos já não tinha, trabalho já não tinha, ninguém queria sair mais comigo, amigo, tinha nada. Tava abandonado. Eu falei, não, vou... Aí cheguei lá, tava escrito assim, ó, bem-vindo... posso tomar uma aguinha aqui, que eu tô com a boca seca? Bem-vindo à fazenda do Senhor Jesus. Eu falei, nossa, não tô doido, gente. Fazenda do Senhor Jesus. O que esses caras tá arrumando comigo, né? Será que eu vou ficar rezando o dia inteiro aqui, né? Povo aleluiado, né? E aí, cheguei lá. Ó, você vai dormir aqui no quarto grande. Tinha 12 caras num quarto só. Falando, nossa, sempre tive minha cama, né? Meu quarto. Aí um cara do lado, o Gordo Senna, né? Eu nunca vi um negócio daquele. O braço dele, ele injetava cocaína e quebrava as agulhas. Não sei o que ele fazia. E ele não tirava. No braço dele inteiro de agulha. Tanto é que o diagnóstico era para amputar o braço. Ele não tá... Eu nunca vi tanta agulha num braço. Coisa... Eu fiquei impressionado. Falei, Jesus, onde eu tô, né? Será que eu não sou tão louco assim? Aí o cara que dormia em cima conversava à noite. Eu falei com ele a noite inteira. E aquela desgrama do caramba. E não consegui dormir. E vamos acordar. Acordava cedo, 6 horas da manhã. Vamos rezar. Aí ia rezar, rapaz. Lá era católico. Rezava terço, né? Não sei, 50 Ave Maria. Falei, Deus não é surdo não, né? Ficar repetindo tanta Ave Maria. E ficar aquele processo louco. Aí, vamos alimentar. Ia alimentar, achei que ia comer. Ia alimentar da palavra. O nego ia ler a Bíblia e falar o que entendeu, o que não entendeu. E os caras, que Deus falou isso pra mim aqui. Falou, falei, caramba, Deus não falou nunca comigo, nem vai falar, né? E, enfim. E lá tinha acompanhamento, ia uma psicóloga daqui, inclusive ela até me emprestou um livro lá. Eu li, fez sentido, né? Em busca de sentido. Eu gostei muito desse livro, tal do Viktor Frankl, né? E ela era dessa linha. E aí começou a me dar uns atendimentos. Aí eu comecei a trabalhar lá, ralava bastante. Não parava, não ficava com a cabeça muito ociosa. Jogava futebol, foi bom. E eu fiquei lá 9 meses e 28 dias. Foi um período longo, né? Mas necessário. No meu 5º mês, eu tive que sair de lá direto para o hospital. Porque meu pai engoliu um espinho de peixe muito grande. E ele teve que fazer uma cirurgia na hemorroida. Só que já tinha infeccionado tudo. Então ele fez uma abertura enorme aqui para tirar toda aquela infecção. E eu tive que voltar. O pessoal falou, Fabiano, seu pai está muito mal, precisa te ver. Eu cheguei no hospital, o médico falou, seu pai, cara, não passa dessa noite. Pode ir atrás de funerária, de todas as coisas aí, que ele não passa dessa noite. Eu falei, mas eu quero ver meu pai. Não sei o que. Depois de muito tempo, deixaram entrar, ele saiu da sala de cirurgia, foi pra CTI. E ali foi o primeiro beijo que eu dei no meu pai. E aquele dia ali eu prometi pra ele que eu ia virar homem, que eu nunca mais ia usar droga. E ali eu encontrei um sentido pra seguir a minha recuperação. E ajoelhei lá e falei, Deus, você cuida aí, você já sabe o que está acontecendo, não tem muito o que falar, não. Peguei na mão de Deus. E tive que voltar para terminar o meu tratamento. Ele estava inconsciente, magro, com a barbinha curta. Pedi perdão, né? Como o doutor fala, às vezes esse perdão é muito importante, às vezes a gente carrega essa carga emocional, enfim. E tive que voltar para o tratamento, fiquei lá 9 meses e 28 dias. No dia que terminou meu tratamento, eles realizam uma confraternização. E nesse dia ele chegou de cadeira de roda, com sonda. E eu consegui ter uma vida 10 anos com meu pai, ele me viu bem. Uma semana antes dele morrer, ele chegou em mim, todo durão. E foi uma vida assim, depois que eu saí do tratamento, foi uma vida totalmente diferente. Eu saía com ele, eu dava beijo nele, ele não gostava muito, ficava abraçando ele, jogava os campeonatos de truco que ele gostava. Tanto é que ele faleceu numa mesa de truco, numa segunda-feira, numa casa de alguns amigos. E ele conseguiu vivenciar, eu consegui ter esse prazer de viver com ele 10 anos, limpo, né, sem usar droga. E foi em 96, então desde 96 eu parei, e foi onde eu decidi parar de usar tudo. Só que alguma coisa me incomodava.
porque eu sempre tive de vontade de ajudar, de levar isso para as pessoas, de falar, ó, filho, você é capaz, se eu parei de usar droga, você consegue. E em Ribeirão Preto estava morrendo muita gente e esses lugares estavam lotados. E foi quando eu tive a ideia de montar uma aqui. Convidei alguns amigos, nós montamos a primeira comunidade aqui em Ribeirão Preto, já vai fazer 19 anos que eu montei. E depois de lá fui estudar, voltei a estudar, me formei, sou psicólogo, fiz pós-graduação, dou aula. Então minha vida transformou, né? Arrumei uma pessoa maravilhosa, casei, tive um filho agora, recente, faz 1 ano e 4 meses, o Francisco também foi um milagre, né? A gente não conseguia, a gente tinha pedido alguns bebezinhos e não conseguia engravidar, e tinha desistido. Aí fomos ao médico, o médico falou, pode ficar sossegado, previsão de nascimento do seu filho é dia 25 de dezembro. Só não acredita quem não quer, né? Tem toda a ciência envolvida aí, mas tem algo que transcende essa autossuficiência do ser humano, né? Que às vezes foge do controle, né? E então, quando você me ligou, né? Eu tô numa loucura lá, fechamento de mês, né? Tô com um paciente que quis se matar, mas ele prometeu, ele falou, Fabiano, desse jeito pra mim, cara, eu não vou me matar aqui não, porque eu te amo, e eu sei que se eu morrer aqui eu vou dar problema pra você, só que eu preciso parar de escutar vozes de comando, cara. Então foi onde eu levei pro psiquiatra, para entrar com a medicação, para poder dar um suporte para essa pessoa, e ele tá retornando, tá precisando da minha avaliação. Eu dei uma largada para vir aqui, porque onde me convida eu vou. Tava falando com as professoras, estive lá no colégio, né, no Pequeno Príncipe, para poder fazer um trabalho preventivo com os adolescentes. Eles todo ano me chamam, eu vou lá, faço. Eu tenho muito orgulho, né? A pessoa fala, Fabiano, mas você não tem vergonha? Eu tenho vergonha do que eu já fiz, né? Do que eu fiz, com certeza tem pessoas ainda falam, que me conhecem do meu passado, mas eu não ligo muito o que o pessoal fala ou vai me julgar, mas eu faço do meu coração, e eu encontrei um sentido maior na minha vida, que é de poder mostrar que existe recuperação, independente de quem seja. Essa semana veio uma pessoa de Franca, trouxe o filho e falou, meu filho já é o 7º tratamento, já não tem mais. Falou, tem sim, a gente não pode perder a esperança, e a senhora é mãe, a senhora vai me ajudar a ter esperança, a senhora perder a esperança, né? Tá lá, falou que embora um dia já tá tocando violão, já mudou o quadro dele. Então eu vou me esforçar, é uma missão que eu tenho aqui na Terra enquanto eu viver. O pessoal fala, sai pra polícia, sai pra... Pelo amor de Deus, né, gente? Deixa eu trabalhar lá, sossegado, e as coisas vão acontecendo. Eu sou muito feliz, né, de ter... Era pra eu estar morto, hoje eu tô no lucro, hoje eu já resgatei tudo, tenho uma família maravilhosa, tenho meu carro para andar, tenho amigos, e tenho a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado, gente.